irmãos, esta tarde. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, por favor. Capítulo 4. Por gentileza, me dê um sinalzinho se você já achou, diga amém. Capítulo 4, versículo 1. E depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, que tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 querubins cheios de olhos, pela frente e por trás. E o primeiro querubim era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro com rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 querubins tinham cada um per si 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os querubins davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E veio um dos anciãos e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 querubins, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos querubins, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra, e glória, e ação, e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder, para todo sempre. Eu sei que você já leu esse texto muitas vezes na sua vida, durante o seu ministério. Mas eu quero convidar você nesta tarde a olhar esse texto de uma forma nova, e que vai abençoar muito a sua vida, a sua igreja, seu ministério. Eu queria que vocês observassem, se você tem uma caneta para anotar, no capítulo 4 e no capítulo 5, há duas, observe isso aí na sua Bíblia, há duas diferentes manifestações do trono de Deus. No capítulo 4, todo o capítulo 4, o trono está com uma plataforma só. O trono está só. Só há um trono sobre a plataforma, que também é chamada de trono. O propiciatório celestial. Nele há um arco-íris por trás do trono, há duas árvores de oliveiras, há 7 candeeiros de ouro, que estão com as lâmpadas acesas que representam as igrejas, 7 estrelas. Também há 24 tronos ao redor do trono de Deus, porque Deus não reina só, Ele reina acompanhado, porque embora Ele seja Deus, Ele comparte a autoridade dEle com 24. Esse aspecto da manifestação de Deus com esses 24 homens, que representam o sacerdócio real, porque eles estão vestidos de sacerdotes, mas tem na cabeça coroas, representando aquilo que ele fez, reis e sacerdotes com roupas brancas, mas não são sacerdotes que oferecem sacrifícios, mas sacerdotes que oferecem louvor, porque cada um deles tem uma harpa, e cada um deles tem uma salva de ouro também, aonde são depositadas por 1 hora as orações dos santos. O trono que você vê no capítulo 4 é o trono que somente está assentado um. Veja no versículo 2 do capítulo 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que no trono, um trono estava posto no céu, aí diz bem claro, e um assentado sobre ele. Você não vê o outro trono. Folhei a Bíblia um pouco para trás, nem preciso ir atrás, em cima, logo em cima, no capítulo 3, versículo 21, ele faz uma referência, o Senhor Jesus faz uma referência, que depois veio haver 2 tronos na plataforma. No capítulo 3, verso 21, aí do mesmo livro diz: ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, no trono do Filho. Porque ele se assentou à destra do Pai, isso é, a mão direita do Pai. E ele diz, verso 21, vou ler outra vez: ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, isso é, no trono do Filho. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, então o Pai dará o trono dele para o Filho. E o trono do Filho vai ficar vacante, e ele vai dar o trono vacante para o que vencer. É o que está escrito aqui. Mas onde estava esse segundo trono? Porque se na revelação do capítulo 4, nós vemos somente um trono, e nós vemos um assentado. E diz no versículo 3, em algumas Bíblias, o verso 2 diz, um trono armado. Quem tem a palavra armado, dá um sinalzinho aí. Armado, alguns só. No versículo 3 diz, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica. Então ele está dando a entender que ele não sabe perfeitamente quem é essa pessoa que está sentada nesse trono. E quando ele se refere a essa pessoa, que nós sabemos quem é agora, porque o Espírito Santo já nos revelou,
Mas na revelação que João teve quando ele foi arrebatado, quando ele encontra o trono com a plataforma e os 24 anciãos, os 7 candeeiros e o arco-íris e as olivas, as oliveiras, e que ele vê tudo aquilo que está ali na presença dele, diante dos seus olhos, e percebe que há um trono, ele se assusta. E no capítulo 4, versículo 4, diz: ao redor do trono havia 24 tronos. Então, se havia 24 tronos, mais um trono, que era o trono que ele havia visto, daquele que ele disse, um semelhante à pedra de jaspe. Essa é a primeira leitura que nós fazemos quando lemos o capítulo 4. No capítulo 5, veja que é diferente agora. Mudou totalmente o parâmetro. No capítulo 5 diz: vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Ele ainda teme dizer quem é o que estava sentado no trono. Mas logo no capítulo 5, verso 13, alguém tem uma revelação muito extraordinária. No capítulo 5, verso 13, diz que a criatura que está no céu, a criatura que está na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. E quando eles disseram isso, verso 14, os 4 querubins diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Essa é a leitura que nós fizemos agora. Agora eu quero que vocês observem alguns segredos que Deus quer nos revelar nesta tarde. O primeiro segredo: nós temos aqui 3 tipos de adoradores. O primeiro tipo de adorador é o tipo dos querubins, que aí na Bíblia é chamado de animais. No capítulo 4, eles adoram e eles dizem, por favor, veja o capítulo 4, veja o que eles dizem. Capítulo 4, verso 11, o primeiro adorador, isto é, os primeiros adoradores, do primeiro tipo de adoradores, no capítulo 4 eles dizem: digno és, Senhor. Aí eles falam quem é: Senhor, de receber. Coloque um númerozinho em cada palavra que vocês vão ler. Vocês não vão se arrepender de colocar. Capítulo 4, verso 11 diz: digno és de receber 1, glória, 2, honra, 3, poder. E não falam mais nada. Eles só dão 3 adorações. Os querubins dão 3 adorações. 1 eles dizem glória, 2 eles dizem honra, estou no verso 11. E no 3 eles dizem poder. Aleluia. Depois vocês veem no verso 9 do capítulo 5. Não precisa olhar para mim, olhe para a sua Bíblia. No capítulo 5, verso 9 diz que entra um grupo novo, que é o grupo dos anjos. Não são os querubins que entram, são os anjos comuns. Porque são 4 tipos de anjos. Tem os querubins, os arcanjos, estão me entendendo? Tem os serafins e tem os anjos, os soldados, os anjos, os mensageiros. Entra esse segundo grupo que é inferior ao primeiro. Mas esse grupo inferior ao primeiro chega com um cântico novo, dando a entender que o cântico que eles estavam cantando lá atrás era antigo. Quando eles entram com um cântico novo, eles entram muito felizes, porque pensam que estão arrasando com um cântico novo. Depois que chega o segundo grupo, logo imediatamente ao segundo grupo, que é muito forte, é muito grande. O segundo grupo, no capítulo 5, diz assim no verso 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e ao redor dos animais e dos anciãos. Então esses milhares de anjos, capítulo 5, verso 11 diz: e era o número deles milhões, milhões, e milhares de milhares. E eles chegam, milhões, chegam em passeata celestial, com um cântico novo totalmente, que o céu nunca havia experimentado. Irmão, eu tenho plena, absoluta certeza que quando eles entraram com essa canção nova aqui, eles pensaram: aqui nós vamos arrasar com ela. Por quê? Porque eles estão dando 7. Eles estão dando 7.
O cântico antigo do capítulo 4, o cântico antigo do capítulo 4, do verso 11, só tem 3 adorações. O cântico novo que eles estão trazendo tem 7. Veja comigo no capítulo 5, verso 12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder. 1, riqueza. 2, 3, sabedoria. 4, força. 5, honra. 6, glória. 7, ação de graças. Hello? O poder de um cântico novo. Veja aqui. Mas você pode estar pensando, mas por que ele está fazendo diferença entre o 4 e o 5? É porque no 4, irmão, só está o Pai sozinho, sentado. E essa revelação foi dada a Daniel. Vamos ver no livro de Daniel, no capítulo 7, por favor. No livro de Daniel, no capítulo 7, nós temos a revelação, tanto do capítulo 4, como nós temos a revelação do capítulo 5. Vamos ver. No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 9 e no versículo 10. Se você tem caneta, anote. No capítulo 7, verso 9 e 10, é Apocalipse capítulo 4. Mas o que é que tem aí? Capítulo 7, verso 9 e verso 10. Diz assim, a visão de Daniel: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Veja que está no plural. Agora olha aí. E um ancião de dias. Ele fala do ancião de dias. Mas lá no capítulo 4 ele diz: um semelhante à pedra de jaspe. Mas na visão de Daniel ele diz: é um ancião de dia. Aqui era o Pai. Mas ele está só. No capítulo 7, verso 4, diz: e o ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chama de fogo, e ele ainda tinha rodas, e as rodas dele fogo ardente. Então eu posso imaginar, irmão, que é um trono armado. É um trono armado porque tem rodas. Porque se fosse fixo, não tinha roda, tinha patas. Essa visão fala dos livros. No final do verso 10 diz dos livros, que é a introdução do 5. Porque o 5 começa com o livro que está na mão dele. Então o capítulo 4 é o verso 9 e o verso 10. Mas nós temos o capítulo 5, quando o cordeiro aparece de susto, aparece no meio deles, porque eles não estavam esperando, e ele estava chorando, dizendo: ninguém foi achado para abrir o livro. Aí no capítulo 7, verso 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, que dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar diante dele. Agora vamos parar um pouco aqui e vamos pensar. Pense bem. Jesus saiu de lá sem eles saberem que Jesus era o Jesus, Filho de Deus. Porque Jesus, segundo está escrito em Efésios capítulo 3 e Colossenses capítulo 2, ele era um mistério escondido dos principados e potestades. E nos dias da dispensação do mistério, ninguém soube que ele era o Filho de Deus. Porque Deus não era tonto de dizer que ele tinha um trunfo, e esse trunfo ia destruir as oratórias do diabo lá na frente, e ele não ia dizer. No livro de João, no capítulo 1, verso 18, ele está tão escondido que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho do unigênito que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Isso quer dizer que durante todo o Antigo Testamento e a dispensação do mistério, o Pai nunca disse: esse é meu filho. E quando ele saía fora para fazer alguma obra, o Pai dizia: você é o anjo do Senhor. Não fala para ninguém quem você é. Mas o assunto era que, de vez em quando, ele queria mudar,
Porque como ele não tinha corpo e não havia sido encarnado, era fácil para ele. E o pai disse: você quer mudar de roupa, meu filho? Ele disse: sim, me muda aí. Então você vai ser uma rocha durante 40 anos no deserto. Põe, porque a rocha era Cristo. Por que você não dá um glória a Deus por esse Jesus tão maravilhoso? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: o meu Senhor Jesus era um trunfo no seio do meu Pai. Fala para ele isso. Ele era um mistério escondido. Lúcifer, quando esteve lá, nunca soube disso. O pai nunca disse. Mas ele era tesoureiro. Ele cuidava das pedras afogueadas e das pedras preciosas. E um dia ele encontrou um trono lá no meio. E a Bíblia diz que é de marfim. Quando ele encontrou aquele trono, ele pensou que era dele. E ele disse: eu vou pegar esse trono e vou levantar lá em cima. Porque não há ninguém mais importante depois dele do que eu. Se enganou. O trono era dele. O trono era do filho que estava escondido no seio do pai. Só que nós já vimos que o trono tem rodinhas, tem rodas. Lá no meio das pedras afogueadas. Escute, Jesus está aqui na terra, se despedindo dos seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, e Ele enviará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. E ele está se despedindo, e as nuvens estão se aproximando, e ele começa a subir. Daniel fotografou isso lá de cima. Mais de 720 anos atrás, Daniel teve uma visão lá de cima, de que ele estava subindo nas nuvens. Ele não estava embaixo não, o discípulo estava embaixo. Daniel estava na visão lá em cima. Ele viu quando ele estava entrando diante do trono. Veja se não é verdade. Olhe na Bíblia, no livro de Daniel, veja se não é alguém que está lá em cima. Porque a visão de Atos capítulo 1, verso 5 a 8 é de Jesus subindo. Os discípulos estão aqui embaixo, vendo ele subir. Mas a visão de Daniel é lá em cima, ele vendo Jesus entrar lá. Olha o texto, capítulo 7, verso 13, eu vou ler de novo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Agora pare um pouco para pensar. Jesus está aqui na terra. E ele, quando estava no seio do Pai, ele não tinha corpo. Ele se encarnou. Ele tomou um corpo. Satanás tinha pensado que ele tinha destruído a raça humana. Que a raça humana estava acabada. Acabado em pecado, em desgraça. E no dia que o pecado entrou na terra, os espinhos e os abrolhos apareceram. Você sabe disso? Que os espinhos apareceram porque o governo de Satanás é um governo de espinhos e abrolhos. O que identifica o selo de Satanás e o selo do governo de Satanás são espinhos. O reino de Satanás é tipificado pelo selo de espinhos. Quando Jesus morreu na cruz, o Império Romano e todos os reis do Antigo Testamento, inclusive Davi, isso em Crônicas, não sei se é 1º ou 2º Crônicas, capítulo 10, lá pelo 3, 4, 5, diz que era costume dos reis, quando um rei ganhava a batalha, o rei perdedor se assentava no trono, chamava o rei que perdia. O rei que perdia ficava em frente dele, e ele saía do trono, tirava a coroa da sua cabeça, e colocava a coroa na cabeça do vencedor. A coroa dele, o perdedor, era colocada na cabeça do vencedor. Você não tem que chorar pela cruz e nem pela coroa de espinho. Nem tem que sentir tristeza por isso. A cruz é a grande vitória. Por quê? Porque lá na cruz, Satanás perdeu a coroa dele. Jesus não queria saber se era de espinho. O importante era a vitória que ela representava. Ele não poderia esperar dele uma coroa de ouro e de prata. Ele não tinha. Porque do Senhor é o ouro e o do Senhor é a prata. Ele não tinha. O que é que você tem aí?
Uma coroa esfarrapada, cheia de espinho. É tudo que eu tenho. Me dá ela mesmo. Dá ela mesmo. Não olhe para Jesus com aquela coroa de espinho na cabeça. Jesus. Não, diga Jesus, é isso aí mesmo. É o crente. Você tomou o poder de Satanás. É isso. E ele se encarna. Quando ele toma o poder na cruz, quando ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, ele tem uma propriedade nova nele, que é o corpo. Ele não pode agora sair desse corpo e dizer, corpo, não te quero mais. E ele tem que voltar para o Pai. E para ele voltar para o Pai, ele tem que levar a herança que ele recebeu. E a herança que ele recebeu é o seu corpo. E ele tem que entrar lá na glória com o trunfo da sua vitória, que é a raça humana representada no seu corpo. E a raça humana vai sentar justamente no trono que Satanás cobiçou. Agora, pense um pouquinho. Aleluia. Como é que você acha que Satanás se sente em ver você sentado no trono que ele pensou que era dele? Pare um pouco para pensar. E Jesus, ainda com sabedoria, está dizendo assim: o que vencer, quem vai vencer aqui? Eu acho que você se assustou. Eu estou perguntando quem é vencedor. Então o trono é seu. Ele disse: o que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, porque eu me assentei no trono com meu pai. Mas você pode dizer, mas e o pai foi para onde? Lembra-te que o pai, ele tem corpo de luz. Ele tem corpo de luz. O pai vai ficar feliz, porque ele vai habitar dentro do corpo do filho. Porque está escrito em Colossenses, foi do agrado do pai, que no corpo do filho habitasse toda a plenitude. Irmãos, só teve um homem na Bíblia que teve essa revelação. Foi o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, lá pelo 26 em diante, ele diz: olha, escute bem uma coisa. Vai acontecer uma apoteose. E esta apoteose vai acontecer diante dos seus olhos, meu irmão, que está aqui nesta tarde. Que apoteose é, pastor? A apoteose é esta: quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, o próprio Filho se sujeitará ao Pai, para que nele tudo seja em todos. E um deles, por quê? O Espírito Santo não tem corpo físico, nem o Pai tem corpo físico. O Pai entra com poder criativo, o Espírito Santo entra com o poder da unidade. O Espírito Santo é que encaixa um no outro, e o Espírito Santo não deixa nenhum nem outro. É por isso que não são três deuses. Como não pode ser três deuses, são três pessoas. Não são três deuses, porque tem um encaixe no outro e não deixa nenhum deles ser um só. Encaixa teu braço assim no braço do seu irmão, assim. Encaixa. E puxa para o teu lado. Puxa para o teu lado. Diga assim, ó. Assim é que o Espírito Santo faz entre o Filho e o Pai. Puxa para o teu lado.
unidade sem o Espírito Santo. Você não pode ser unido a ninguém sem o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é o vínculo da paz e o vínculo da unidade. Mas o pai deu um trono para o filho. O pai deu um trono para o filho. O pai deu um trono para o filho. Prova. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 8 diz... Mas do filho... Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono, o teu trono. Agora pare um pouco. Eles estão em Atos. Ele está subindo. Lá no livro de Salmos, o salmista fez um cântico, porque ele está subindo. As carruagens celestiais vêm descendo para recebê-lo. As portas do céu vão se abrindo. As sinfonias, eu posso ver as trombetas saindo para o lado de fora. Eu posso ver a maior apoteose de todos os tempos. Eu posso ver, mas as portas ainda estão trancafiadas. Quando daqui ele está subindo, e como diz os Salmos: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Alguém lá dentro pergunta: que é isso, rapaz? Que negócio é esse, levantar as portas, as vossas cabeças? Porque vai entrar o Rei da Glória. Mas os que estavam lá dentro não sabiam quem era. Eles perguntaram e disseram: ei, calma, o Rei da Glória está aqui dentro. Quem é ele? De quem vocês estão falando? É o Senhor dos Exércitos. Virou bagunça no céu. Virou bagunça no céu porque eles tinham um sentado lá, mas o pai tinha cochichado com alguns anjos. Ele tinha ter que falar, e ele tinha dito, eu vou dizer o que ele disse. É uma parábola que eu estou dizendo, mas mais ou menos assim, cochichando no ouvido de algum desses arcanjos fortes: vai rápido lá no tesouro e traz o trono de marfim. Vem empurrando eles, porque ele está subindo, ele está deixando Atos. E eu posso ver miríades, milhares e milhares de anjos abrindo o caminho, e eles... Agora eles não vêm parados e calados. Eles vêm numa apoteose tremenda. Uns vêm saltando, outros voando, outros dando glória, outros dizendo: santo, santo, santo. Vai chegar alguém novo. Em Hebreus capítulo 1, verso 4, diz quem era ele. Verso 3, quem era ele. Verso 2, quem era ele. Verso 1, quem era ele. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós agora nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ah, meu Deus. E diz no verso 4: feito mais excelente do que os anjos, porque ele herdou um nome. Ele herdou um nome. No livro de Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8 diz que ele recebeu um nome por doação. Mas esse não é o de doação.
O de doação é Jesus, que está em Filipenses, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Esse aqui é por herança. Por quê? Porque Jeová era o nome dele. E o pai disse, ele é meu filho. Ora, se ele é filho de Jeová, ele é Jeová também? E no verso 6 diz, quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então é dada uma ordem para adorá-lo. Esse momento é o momento em que ele está subindo. Daniel está com a sua câmera, fixa lá em cima. Os discípulos estão com a sua câmera fixa aqui embaixo, que são seus olhos. Ele está subindo. Irmãos, o poder de Deus de trabalhar no era, no é e no será é tão fantástico. Vocês vão se assustar. Alguns nem vão crer. Mas de qualquer maneira eu vou ter que dizer. Preste atenção agora, o que eu vou dizer, isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que ele disse, eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que há de ser. Só que o nome dele é eu sou, porque ele se revela sempre no presente. Se ele é e for pro era, o é fica sou. Se ele for pro será, o será fica sou, porque o nome dele é eu sou, e onde ele for, ele é. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Você esqueceu que ele é o Pai da eternidade? Então ele tem poder para se mover nela. Preste atenção no que aconteceu aqui. Jesus está subindo e João foi arrebatado em espírito e chegou lá antes dele chegar. Ou você crê, então rasga essa Bíblia. Porque se você não crê que Deus tem poder de arrebatar você no passado da eternidade, então ele não é Deus coisa nenhuma. Ele tem um poder de movimento tão grande. Ele tem um poder de movimento tão grande que ele não te dá crédito pelo teu passado. Ele não dá crédito a você pelo teu passado. Os homens dão crédito a você pelo seu passado. Deus dá pelo teu futuro. Ele olha para o teu futuro e diz, vai ser poderoso. Agora pegue a sua Bíblia em Apocalipse. No capítulo 5, ele está chorando. Ele está chorando porque diz no verso 3 que nem no céu, nem na terra. É lógico que ele não estava mais na terra. Ele tinha sido assunto. Nem no céu porque ele não tinha chegado. Nem debaixo da terra porque ele tinha ressuscitado. Olha agora. Ele está entrando. Perguntaram quem é este. Os anjos em apoteose estão correndo de um lado ao outro, meio confusos. Por que você diz que eles estão confusos, pastor Nelson? Estão confusos porque quando o cordeiro chega e o pai diz, a ele adorem-no, os anjos ficaram tão felizes que eles dispararam em dar glória. E, deixa eu repetir isso, eles ficaram tão... O Espírito Santo, naquele momento, foi enviado à terra. Agora, se eles quisessem saber alguma coisa, eles tinham que descer aqui na terra, assistir um culto aqui no Ministério do Belém, para que através da igreja seja revelado o mistério. Mas agora eles estão assim pensando, e os anjos estão indo lá, e ele está entrando. As portas estão se abrindo, as portas estão se levantando, as pérolas se levantam, e as glórias começam, e eles começam a dar glória adoidado.
Por que, pastor Nelson? Porque eles dão 7 para o cordeiro e eles estão acostumados a dar só 3 para o pai. Está aqui, ó, no 4:11 eles só davam 3. Glória, honra e poder. Mas eles ficaram tão confusos quando eles viram 2 tronos e um assentado e a apoteose diante deles, a glória que veio e o Espírito Santo que foi enviado à terra. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito Santo não havia sido enviado porque Jesus não havia sido glorificado. Mas em Apocalipse 5 ele é glorificado. Quando ele é glorificado no capítulo 5, o Espírito Santo desce à terra. Por isso que está escrito, os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Porque ele já está enviado. Agora, pastor Nelson, como é que ficou? Se ficasse assim, então dar-se-ia em conhecimento a todos que o cordeiro é maior que o pai. Mas Deus, ele gosta das coisas certinhas. Ele não poderia permitir isso. E aí você pode pensar, poxa, mas quem foi que Deus usou para ensinar para os anjos como era que se adorava direito? Porque agora eles tinham 2 no trono, o cordeiro e o pai. Antes eles estavam acostumados a dar só três adorações. Agora eles dispararam um montão. Veja no capítulo 5, verso 12, diz: riqueza, poder, sabedoria, força, honra, glória, ação de graça. E se deixasse, eles dariam mais. E agora chega a pessoa que menos conhece Bíblia. Chega um terceiro elemento que não conhece nada de teologia, que não conhece nada de nada, mas tem uma experiência extraordinária com Deus. Quem é, pastor Nelson? A criatura. Incluindo aqui todos os pássaros. Os pássaros que acordam você de manhã e nunca deixam de dar glória a Deus. Veja como o homem é mau. No livro de Jonas, Deus falou a boboreira, cresce, a boboreira cresceu. Falou a boboreira, morre, ela morreu. Deus falou para a minhoquinha, come a boboreira, ela comeu. Deus falou para o vento obedeceu. Deus falou para o mar ficou brabo. Deus falou para o peixe engoliu o homem. Deus falou para o homem desobedeceu. Você sabe por que a criatura, ela que chega aqui, irmão, e dá um show de conhecimento de Deus? Você sabe por que ela dá um show de conhecimento de Deus? Porque o Espírito Santo, no capítulo 1 de Gênesis, verso 2, ficou pairando nela muitos anos e séculos. E era pairando nela. Quando tudo ainda era lama e sem forma e vazio, o Espírito de Deus se movia sobre essa lama. Nesse apego ao Espírito Santo, ao pó, esse apego ao Espírito Santo, à criatura, fez a criatura ficar assim com Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: antes de você nascer de novo, o Espírito Santo se moveu em você. Agora escute isso. Olha o capítulo 5, verso 13. Logo após os anjos descambarem da glória, sem saber o que eles estavam dizendo, no verso 13 diz: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ei, calma aí, anjos. E vocês, ó querubins, que estão acostumados só com o trono, tem uma coisa nova. E vocês, anjos, que estão aí, escute isso. Ao que está sentado sobre o trono, que é o Pai, e ao Cordeiro, que é o Filho, sejam dadas 1, ação de graças, 2, honra, 3, glória e poder, 4. Por quê? Porque o meio do 7 não é nem 3 para o pai, nem 7 para o filho, é 4. Não entenderam nada do que eu falei?
Irmão, quando você está ouvindo uma mensaginha, feijãozinho com arroz, você dá glória a Deus, aleluia. Quando Deus começa a falar mistério, você fica pensando, será que é isso mesmo? A gente diz, Deus, revela os teus mistérios. Sabe o que eu estou dizendo? 1, 2, 3. Qual é o meio do 7? Então, equilíbrio. Para o Pai e para o Filho, igual poder, glória e honra e ação de graça, porque os dois são iguais em poder, iguais em autoridade, iguais em nome, iguais em obra. Nós temos que conhecer mais esse nosso Deus, para poder adorá-lo, para poder servi-lo. Amém? Dá um abraço no seu irmão, diga para ele, esse negócio do céu é muito bom. Agora eu quero terminar dizendo-lhes uma coisa. Escute bem. Quando a igreja for arrebatada, ela ainda vai ver o Pai e o Filho, um ao lado do outro. Mas quando todas as coisas estiverem sujeitas, nós vamos ver essa grande sujeição. Quando nós vamos ter, habitando no corpo do Filho, toda a plenitude da divindade. Prepare-se para esse dia. Prepare o seu louvor para esse dia no seu coração mais profundo. Porque grandes coisas, a palavra de Deus diz, grandes coisas ainda estão por acontecer. Levante as duas mãos assim. Eu te peço em nome de Jesus, você é um adorador.